Então, bom dia. Meu nome é Cíntia, sou enfermeira, formada pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente faço residência em saúde da família no Grupo Hospitalar Conceição. A gente vai falar, então, na aula de hoje sobre feridas crônicas. A nossa aula de feridas crônicas está dividida em duas partes, né? Hoje a gente, mais especificamente, vai falar sobre úlceras arteriais e úlceras venosas. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre pé diabético e úlceras por pressão, mas hoje a gente vai se focar em arterial e venosa. Qual é a intenção? A intenção de hoje é a gente conseguir avaliar e identificar corretamente para saber a diferença entre uma úlcera arterial e uma úlcera venosa. Então, falando então um pouco sobre úlceras vasculares, então. As úlceras vasculares elas são caracterizadas pela perda de substância dos tecidos ou mucosas através de processos que podem ser endógenos ou exógenos, que levam à desestruturação do tecido. Então, esse tipo de úlcera ele tem por consequência de doenças venosas arteriais ou neurovasculares, tais como varizes, trombose venosa, arteriosclerose, diabetes, hipertensão arterial, entre outros fatores. As úlceras vasculares ela tem como localização mais frequente em extremidades inferiores, né? Elas constituem um importante problema de saúde, com implicações importantes para os pacientes relacionados principalmente à dor, infecção, comprometimento do nível de independência da pessoa, diminuição da capacidade de realizar atividades de vida diária e essa influência na qualidade de vida geral da pessoa. Então, especificamente sobre úlcera venosa, elas são consequência de uma insuficiência venosa crônica. Ela se caracteriza pela dificuldade do retorno venoso devido à presença de refluxo, obstrução ou deficiência na ação da bomba muscular da panturrilha. A alteração do retorno sanguíneo resulta em um aumento da pressão venosa nos membros inferiores. Essa sobrecarga ela afeta de forma secundária também o sistema linfático, resultando no aumento de exudato nos espaços intracelulares. Isso gera processos de fibrose degenerativos e processos inflamatórios. Afetam vênulas e arteríolas de forma a fomentar o desenvolvimento das úlceras venosas. Então, através da epidemiologia, nós podemos estabelecer uma série de fatores que predispõem e favorecem o aparecimento da patologia da insuficiência venosa e das úlceras venosas. Entre elas, a gente pode destacar, então, a idade, o sexo, a prática de atividade física, né, a falta da prática de atividade física, a obesidade, fatores hereditários e doenças prévias, pré-existentes nas pessoas. Então, a doença circulatória venosa nos membros inferiores, ela se manifesta por um ou mais dos sintomas, como prurido, fadiga, câimbras musculares, dor e edema, que pioram com o ortostatismo ou com o calor, mas eles melhoram com o decúbito e com o frio. Né? Então, é sempre importante fazer o elevamento do membro. Quando se produz uma falha no circuito venoso, ocorrem manifestações cutâneas, como graves alterações dérmicas que podem variar desde edema, como na figura 1, e os transtornos com a dermatite ocre e úlceras venosas, no caso da figura 2. A dermatite ocre ela ocorre devido à estase sanguínea, né? Ela é ocasionada pela dificuldade que o sangue tem para retornar para o coração. A estase sanguínea ela provoca alterações na parte distal dos membros inferiores, levam à migração de elementos do sangue, como derivados de hemoglobina e ferro, eles se fixam no local e proporcionam esse aspecto mais escurecido da pele. Nas úlceras também pode ocorrer a lipodermosclerose, que ela se caracteriza pelo espessamento e o endurecimento da pele.
Em geral, a ferida ela possui uma forma, as úlceras venosas elas possuem uma forma irregular, né? Às vezes elas são aderidas ao leito, ela é superficial no início e podendo se tornar profunda em alguns casos, com as bordas bem definidas. Na verdade, é raro o leito da ferida apresentar tecido necrótico em caso de úlceras venosas. Em geral, o leito da ferida ele é granuloso e de coloração vermelho vivo. Pode ocorrer também a presença de eczema ao redor da úlcera. Isso se evidencia pela presença de... Desculpa, a gente teve um problema técnico. Então, ao realizar o exame avaliativo da úlcera, a gente deve principalmente palpar o pulso pedioso e o pulso pedial posterior, embora às vezes se torne difícil a detecção da pulsação devido ao endurecimento da pele e da própria úlcera no local. Então, as fotos elas demonstram, né, a ulceração em membros inferiores, principalmente na região alveolar. Elas podem ser extremamente exudativas e existe um endurecimento da pele ao redor e a dermatite ocre bem visível, tanto na foto de cima quanto na foto de baixo. Ó, aqui também a gente tem o leito bem granuloso, vermelho vivo, com as bordas irregulares, né, e bem aderidas ao leito. Então, a principal forma de tratamento da úlcera venosa está no controle da hipertensão circulatória, né? Podendo também haver intervenções cirúrgicas ou clínicas através de medicamentos. Referente ao tratamento local da ferida, utiliza-se então soluções salinas ou água para a limpeza geral da ferida e o curativo geralmente é oclusivo. Assim, existem vários tipos de coberturas usadas para o tratamento das feridas crônicas, principalmente de úlceras venosas, mas cada uma com características bem específicas que se adequam ao tipo de lesão, né, e à situação específica da lesão. Geralmente a gente utiliza coberturas de baixa aderência, que possam ser adaptáveis e que tenham capacidade de absorção, né? É bem importante que essas coberturas elas consigam se manter fixas sobre a pressão que a gente vai ter que fazer por cima do curativo da cobertura em si, né, da perna em geral, e que não prejudique o redor da ferida. Então, a terapia compressiva, que, né, é o principal tipo de tratamento para úlceras venosas, ela possui dois objetivos principais, que é o de controlar o edema e de reverter o efeito da hipertensão venosa. As bandagens de compressão elas podem ser rígidas, com uma bota de una, ou flexíveis, com as meias elásticas. Geralmente eles compram as meias elásticas. Quando a gente faz na unidade, a gente faz com ataduras, né? Então, assim, é importante a gente orientar a necessidade do repouso e a elevação dos membros. Geralmente por um período de 15 a 30 minutos, mas a gente prioriza no mínimo 30 minutos de membro elevado antes da colocação do material, seja para a gente fazer o enfaixamento na unidade ou para eles colocarem eles mesmos a meia elástica em casa. Então, quando a gente faz na unidade, a gente sempre começa a fixação da atadura a partir da cabeça dos metatarsos, né, e subindo em direção à perna. Além disso, a gente deve também se certificar de que o material ele não gere uma pressão excessiva no local, né? Então, a gente pode realizar um teste de fazendo uma compressão na unha do hálux para a gente ver como está o enchimento capilar. Então, os profissionais da atenção primária, como profissional de atenção primária, a gente possui um papel fundamental na promoção e na prevenção de agravos de úlceras venosas e úlceras crônicas em geral, né? Então, cabe a nós orientar o paciente de forma a prevenir e diminuir as chances de agravo decorrentes da insuficiência venosa.
Então, como é que a gente faz isso? Promovendo a prática da atividade física diária para a gente evitar o sedentarismo, evitar o uso de calçados de salto alto, isso evita muitas varizes e problemas futuros, controlar o peso e evitar a obesidade, né? Então, orientação alimentar dentro da unidade de saúde é bem importante, prevenir agravos futuros, manter a pele hidratada. A hidratação da pele ela pode ser feita tanto com hidratantes como óleos, Tersane, TCM, AGE. Utilizar a terapia de compressão como indicada pelo profissional, então cabe a nós, quanto enfermeiro, quanto médico, indicar a aplicação correta da terapia de compressão, manter hábitos de vida saudáveis e manter a adesão ao tratamento com acompanhamento clínico conforme a comorbidade, porque a gente sabe que a úlcera venosa por trás, assim como a úlcera arterial, existem outras coisas por trás, né? Então, ver como é que está o controle da diabetes, o controle da hipertensão arterial, se estão usando a medicação, se não estão, se estão fazendo controle, se eles estão indo para a unidade para fazer as consultas periódicas que eles necessitam, né, na situação deles. É um conjunto de fatores bem importantes. Isso tudo ajuda na cicatrização da ferida, né? Então, agora falando um pouco sobre úlceras arteriais, então, as úlceras arteriais, diferentes das úlceras venosas, elas são menos frequentes, mas não tão graves ou não tão importantes quanto as úlceras venosas, né? São úlceras decorrentes da insuficiência arterial ou oclusão arterial provocada pela arteriosclerose. Então, acontece a formação de uma placa de ateroma, né? Essa placa, ela leva ao interrompimento do fluxo arterial, e isso causa o estreitamento do lumen do vaso. Isso ocasiona isquemia grave dos tecidos e muita dor, né? As oclusões agudas, elas são mais comuns, são embolia e trombose local. Então, assim, existem vários tipos de fatores de risco, assim como os das úlceras venosas, né? Risco para úlcera arterial. Então, tabagismo, sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, são todos problemas bem importantes, fatores bem importantes para o desenvolvimento de úlceras arteriais, né? Estimula-se que 90% dos portadores de arteriopatia arterial periférica são fumantes, e é um fator que é modificável e é um dos mais relevantes. As pessoas que sofrem de diabetes mellitus também têm maior probabilidade de desenvolver doenças arteriais periféricas em comparação aos que não são diabéticos. Já a hipertensão ela faz com que os tecidos das artérias diminuam a sua complacência, diminua a complacência da parede do tecido, e isso aumenta a resistência do fluxo sanguíneo. Então, é considerado um fator de aceleração das arteriopatias venosas, né? A dislipidemia, bem como o colesterol, triglicerídeos, todos eles contribuem efetivamente para o desenvolvimento da placa de ateroma, né, que faz a obstrução do vaso. O sedentarismo, a obesidade e também o estresse, eles atuam sobre o sistema arterial, né, de forma bem importante, e isso também ajuda, facilita a oclusão do vaso. Então, quais são os sinais clínicos da isquemia, né, dessa obstrução de vasos que levam à isquemia? A insuficiência arterial ela pode se apresentar com sinais clínicos bem característicos, advindos da própria isquemia, né? A claudicação intermitente nas extremidades inferiores é um dos sinais mais indicativos de insuficiência arterial. Ela é caracterizada por dor e impotência funcional, né? A dor ela é aguda nos membros inferiores e aparecem geralmente depois de caminhadas a uma certa distância, né? Isso obriga com que a pessoa pare para poder ver se a dor para, né? Interrompe a atividade que ela está fazendo. A dor ela cede em alguns poucos minutos e quando ela retorna a caminhar, ou seja, ela faz uma nova caminhada, a dor reaparece geralmente num período de um mesmo percurso, né?
Então, além da dor e da claudicação, ocorre também cãibra no membro. A dor ela pode ocorrer também em repouso em casos mais graves, né, em casos mais avançados já de obstrução. A dor ela pode ocorrer no repouso e ela alivia em posição supina. Também ocorre a diminuição ou ausência do pulso pedioso no pulso tibial. Quem é figura 1 e a figura 2 mostram como é feita a palpação dos dois pulsos. A cianose dos membros, né, os membros se tornam mais pálidos, mais frios, principalmente nas extremidades. Existe uma possível redução da sensibilidade da pele, do pé principalmente, bem como a ausência dos pelos e das alterações do crescimento ungueal. Então, a gente tem algumas fotos aqui mostrando um pouco sobre o aspecto das úlceras arteriais, né? A úlcera arterial é geralmente localizada no terço inferior e na face lateral externa do membro inferior, né? Ela pode ser localizada sobre áreas também de proeminência óssea, como a região do calcâneo, na foto 1, a região de maléolos e a cabeça dos metatarsos. Elas possuem morfologia geralmente plana e as bordas são irregulares. Inicialmente, a úlcera ela pode ser pequena, com bordas bem delimitadas, e existe sempre uma presença de placa necrótica, né, que é resultado da hipóxia do tecido. E geralmente seca em sua superfície, no leito da ferida, né. Então, existe uma palidez do pé, a necrose geralmente em calcâneo, ou no leito, mais especificamente no leito da ferida. As bordas são bem irregulares. Na foto 2, vocês conseguem ver bem a luminosidade do pé com a ausência de pelos. Existe um pouco de tecido de necrose, de liquefação, não sei se vocês conseguem enxergar. E a pele bem brilhosa, né? Já na terceira foto, a pele já está mais seca e quebradiça, isso é comum também. E aí é uma úlcera pré-tibial, né? Com presença de necrose, bem no leito da ferida e as bordas bem irregulares. Então, assim, o exame da extremidade ela mostra uma ausência de diminuição dos pulsos distais, né? A pele é pálida, fina, brilhante, apresenta-se seca, quebradiça, né? Com todos esses sinais, né? As úlceras arterioscleróticas, elas geralmente não são muito exudativas. No caso de existir exudação, a gente pode até suspeitar de algum tipo de infecção, né? Essa infecção pode se tornar mais crônica e ampliar ainda mais o processo de cura da ferida. Então, como é que a gente cuida e previne agravos em úlceras arteriais, né? O profissional ele deve estar preparado para avaliar e conseguir orientar os cuidados necessários que o paciente, de forma que o paciente consiga prevenir os agravos e cuidar bem da sua saúde. Acho que, para tanto, a gente consegue orientar, fazer alguns tipos de orientação, como repouso com cabeceira elevada, de forma a auxiliar no aporte de oxigênio do paciente, manter as extremidades aquecidas, geralmente com meias que não tenham elástico, meias largas, de algodão. Isso ajuda a não bloquear a circulação, bem como evitar o cruzamento de pernas, manter a pele hidratada e sempre realizar a inspeção dos pés periodicamente devido à perda da sensibilidade. É mais ou menos o cuidado que a gente vai ter depois, que vocês vão ver na próxima aula, com um pé diabético, né? A avaliação dos pés, orientar que o paciente consiga fazer uma avaliação do próprio pé é bem importante. Cuidar sapatos, quando ele for colocar sapatos, de que tipo de sapato usa, água na hora do banho, se ela não está quente demais, né? São todos cuidados que a gente pode orientar para evitar ulcerações em membros inferiores. Em relação aos cuidados com a lesão em si, né, é mais ou menos parecido com o cuidado da ferida de úlcera, com as úlceras venosas, né? Ela deve ser realizada em limpeza com solução salina.
A gente sempre mantém o leito da ferida úmido e a gente utiliza as coberturas de acordo com o estágio e a avaliação que a gente vai fazer da ferida, né? Acho que importante é proteger a pele perilesional, a pele da volta, né? Para que a ferida não se torne maior ainda e não prejudique mais a pele ao redor da ferida. E não é recomendado a aplicação de bandagens elásticas ou meias compressivas, diferentes das úlceras venosas, a gente não faz compressão em úlceras arteriais. Sobre coberturas e curativos, eu não quero me estender muito em que tipo de cobertura ou que tipo de curativo a gente pode utilizar para cada ferida, porque a gente tem uma aula, na nossa última aula, nosso último módulo, que é sobre coberturas, e ali a gente vai ter bastante tempo para abordar todos os tipos de cobertura, pelo menos os mais principais, os mais utilizáveis, e as especificidades e as aplicações de cada uma delas para cada tipo de lesão, né? Então, vai ser um módulo bem interessante. Então, resumindo, a gente tem um quadro comparativo, né? Esse quadro, ele define bem todos os principais pontos que a gente abordou sobre úlceras venosas e úlceras arteriais. A gente consegue definir claramente o que é uma úlcera venosa e o que é uma úlcera arterial, né? Então, pensando em aspectos no local da ferida, a úlcera venosa, ela geralmente acontece no maléolo medial, não que não possa acontecer em outras partes da perna ou dos membros inferiores, mas é sempre importante fazer uma avaliação adequada para a gente descartar a possibilidade de outros tipos de úlcera e caracterizar a úlcera como uma úlcera venosa, se ela for em outros locais que não no maléolo medial, né? Já a úlcera arterial, ela acomete dedos, calcâneo e lateral da perna. O aspecto da úlcera venosa, então, ela é de margem superficial, geralmente não altera tecidos profundos, o que em casos mais avançados ou mais complicados, isso pode acontecer. A úlcera arterial, geralmente, ela é profunda e envolve tecidos e a face, os músculos. Né? O aspecto da perna em si da úlcera venosa, né? Aparece a dermatite ocre, que são as manchas mais amarronzadas, manchas varicosas, o exantema, e é bem quente ao toque, né? Principalmente na região perirregional da ferida. Já numa úlcera arterial, a gente tem uma pele que ela é mais brilhante, fria, descorada, né? Ela é uma pele mais pálida. Quando elevada, causa cianose e ressecamento e às vezes pode ser bem quebradiço no local, por isso da hidratação. A úlcera venosa em relação ao edema, existe, né, é presente o edema e ele piora geralmente no fim do dia, principalmente se a pessoa fica muito tempo em pé ou muito tempo caminhando. Esse edema tende a aumentar e a piorar. No caso das úlceras arteriais, então ela só apresenta edema quando em repouso, em alguns casos, não é muito comum de ter edema, mas em alguns casos aparece. Em relação à dor, em úlceras venosas a dor ela é bem variável, geralmente associada à infecção da úlcera e ao edema. E na arterial, bom, a arterial ela é uma úlcera geralmente bem dolorosa e ela melhora com o membro, quando o membro estiver pendente, quando o membro estiver elevado. A palpação do pulso na úlcera venosa geralmente é presente no pulso pedioso e no tibial posterior e reduzido na úlcera arterial. É bem importante fazer essa avaliação dos pulsos. Em relação à evolução da úlcera venosa, a úlcera venosa ela tem uma evolução mais lenta, né? E é mais difícil de identificar, às vezes, uma úlcera venosa por causa da lentidão dela. A gente não vê o processo de evolução dela, a gente geralmente chega para a gente quando já está numa situação mais completa, com uma úlcera já aberta, a gente não consegue, às vezes, pegar esses pacientes e conseguir prevenir a ulceração antes dela acontecer. Geralmente a gente já pega quando já está com uma úlcera formada. E as úlceras arteriais são úlceras de aparecimento um pouco mais rápido.
então a nossa aula de hoje foi essa. Ela é uma aula um pouco mais curta, mas é uma aula bem específica. E a ideia era que a gente conseguisse identificar bem nas figuras, né, as características de uma úlcera venosa, uma úlcera arterial. Bom, eu tenho duas questões para trazer da última aula que a gente teve de feridas agudas, que ficou pendente, que eu disse que eu ia trazer para vocês. Uma era sobre o uso de óleo de girassol, óleo de canola, que a gente estava discutindo nas perguntas da última vez. Eu fiz um levantamento de alguns artigos. Todas as úlceras em geral, não fica diferente para úlceras por queimadura, a gente utiliza produtos à base de óleo de girassol, óleo de canola, TCM, os ácidos graxos de cadeia médica, de média, seja ácidos graxos, AGE ou TCM, a gente utiliza também em feridas, né? Eu acho que só importante é quando a gente for dar a orientação para o paciente ou para o cuidador desse paciente, de que não é utilizado óleo de cozinha, óleo de girassol de cozinha ou óleo de canola, né? São aqueles óleos que a gente compra em farmácia, que contém na sua composição óleos derivados, óleo de girassol, óleo de canola, né? E ácidos graxos essenciais. Outro ponto importante também que eu acho que tinha ficado era sobre o uso de soro fisiológico glicosado em feridas por queimadura também. Eu fiz um levantamento, tentei achar artigos que falassem sobre o assunto, mas realmente eu não achei nenhum que fosse indicativo de usar soro fisiológico glicosado em feridas. Então, assim, o que eu achei foi que a gente utiliza soluções isotônicas e hipotônicas, né? No caso, seja água da torneira, seja água destilada, e o próprio soro fisiológico para limpezas de feridas por queimadura, né? Mas soro glicosado, eu não achei nenhuma evidência que mostrasse o uso do soro glicosado em queimaduras. Então, acho que agora fica aberto para perguntas. Sintam-se à vontade. Espero que a aula tenha sido bem elucidativa para vocês.